O Barça já tinha fechado. Anos perseguindo o meio-campista português do Manchester City. Anos de negociações, de aproximações, de ilusão culé. E agora, no momento mais cruel possível, aparece o Real Madrid. Aparece Florentino Pérez, recém-reeleito, e aparece a figura de José Mourinho. E o que parecia uma contratação do Barça se transformou no pesadelo azul-grená do verão. Fique por aqui, porque isso ainda vai dar muito pano pra manga. Você sabe quantas vezes o Barça esteve prestes a contratar Bernardo Silva nos últimos anos? A resposta vai te parecer inacreditável. E cada vez que ele não veio, houve um motivo diferente. Mas nenhum desses motivos dói tanto quanto este. É preciso voltar no tempo para entender a magnitude do que está acontecendo. O Barça e Bernardo Silva não é uma história desta temporada. É uma história que já dura anos. Vinha sendo escrita e que nunca, até agora, tinha chegado ao seu capítulo final. A primeira vez que o nome de Bernardo Silva foi muito comentado no Camp Nou foi há vários verões. Xavi Hernández queria ele? O clube tentou. O City não queria vender. O preço era proibitivo. E o Barça, com seus problemas econômicos bem conhecidos por todos, não podia naquele momento bancar a operação. Os meses se passaram, outro verão se passou, e Bernardo Silva continuava no City, continuava sendo um dos melhores meio-campistas do mundo. E o Barça continuava admirando ele de longe, com aquela mistura de desejo e frustração. Só surge de um jogador que você sabe ser perfeito para você, mas é inalcançável. Até que neste verão parecia diferente. Neste verão, o Barça tinha trabalhado na contratação e já tinha avançado nas conversas. Flick deu o aval e tudo indicava que a história teria um final feliz. Mas então aparece na história o Real Madrid. O treinador do Barça queria Bernardo Silva em seu time. Sabe por que ele se encaixava tão bem no sistema dele? E mais importante, sabe o que mudou nas últimas horas para que todo esse trabalho possa ir por água abaixo? Flick é um treinador que precisa de meio-campistas completos. Inteligente, com capacidade de pressão e boa saída de bola, mas também com chegada e com gol. Bernardo Silva é exatamente isso. É um jogador que pode atuar como 8, como 10, até mesmo como falso ponta, sem discussão. E sua experiência conquistando títulos no mais alto nível com o City o transforma em um perfil de liderança que o vestiário precisa. Flick queria Bernardo Silva. O clube já tinha avançado. A operação já havia sido tratada com o staff do jogador do City. Finalmente, aos 30 anos, chegava livre totalmente de graça. O momento era agora ou nunca, e o Barça sabia disso. Por isso as negociações já estavam tão avançadas. Por isso esse golpe é tão duro. Porque não é que o Madrid tenha chegado antes. É que o Real Madrid chegou quando o Barça já achava que tinha vencido a corrida. Mourinho. Esse é o nome que muda tudo no dia de hoje. José Mourinho pediu expressamente por Bernardo Silva. E quando Mourinho pede algo ao Real Madrid de Florentino Pérez, as coisas ficam sérias e se movem de uma maneira que poucos clubes conseguem igualar. Por que Bernardo Silva se encaixa no projeto de Mourinho? Agora eu te explico. Mourinho e Bernardo Silva é uma combinação que faz todo o sentido. O técnico português conhece perfeitamente o futebol da Premier League, conhece o jogador, sabe o que ele pode oferecer. Bernardo Silva, sob o comando de Guardiola, tem sido durante anos o meio-campista mais completo da Europa. Mas Mourinho vê nele algo que talvez Guardiola nunca tenha explorado ao máximo. Sua capacidade competitiva, sua mentalidade vencedora, sua intensidade defensiva. Mourinho quer um meio-campista que trabalhe, corra, pressione e tenha qualidade técnica para controlar a bola nos momentos de maior tensão do jogo. Bernardo Silva é esse jogador. E Mourinho sabe disso. A ligação, o pedido expresso ao Madrid, não foi um capricho. Foi uma decisão tática muito bem pensada. E Florentino, que já tem Olisa no bolso, ou pelo menos é o que ele diz, decidiu que o projeto também merece essa peça no meio-campo. Mas aqui tem algo que muita gente está deixando passar. Para que Bernardo Silva chegue ao Real Madrid ou ao Barça, existem movimentos que precisam acontecer antes. Tem jogadores que precisam sair, e no caso do Barça, esses movimentos já estão praticamente fechados. Sabe o que acontece agora com esse planejamento azul-grená? O Barça
tinha planejado uma operação cirúrgica para poder financiar a chegada de Bernardo Silva. Os nomes que mais estavam sendo cotados para sair eram os de Marc Azadó. Meio-campista jovem, com mercado, com clubes interessados, sua venda geraria o oxigênio financeiro necessário para encarar a operação pelo português. Azadó teve uma temporada de altos e baixos, mas tem um perfil que interessa a vários clubes europeus. O Barça tinha esse esquema claro, tinha o roteiro traçado. E agora, com o Real Madrid entrando na jogada, todo esse planejamento fica no ar. Porque se Bernardo Silva for para o Madrid, Azadó provavelmente pode ficar no Barça. Mas o buraco no meio-campo que se queria tapar com o português continuará aberto. Embora eu não veja tanto como uma necessidade, mas sim como uma oportunidade de mercado. Neste momento, nos escritórios do Barça há nervosismo, há tensão. Porque perder Bernardo Silva não seria apenas perder uma contratação. Seria perder uma contratação para o eterno rival. Você entende a diferença? Não é igual se ele for para PSG, Bayern ou Premier League. Ir para o Real Madrid tem peso histórico, emocional e esportivo, que vão muito além do mercado de transferências. O Barça e o Real Madrid passam décadas disputando os melhores jogadores do mundo. E há casos que ficaram marcados na história do futebol espanhol. Contratações que geraram feridas profundas em uma das duas torcidas. E nesta tarde, se for confirmado o que apontam as últimas informações, Bernardo Silva pode se juntar a essa lista de jogadores que o Barça achou que tinha e que acabaram jogando pelo Real Madrid. Não é só um golpe esportivo, é a narrativa, é o enredo. O Barça passou anos perseguindo Bernardo Silva. Estava mais perto do que nunca. Flick já tinha dito sim. O clube tinha trabalhado em silêncio, com discrição, convencido de que desta vez realmente ia acontecer. E agora aparece Florentino Pérez, recém-reeleito como presidente do Real Madrid. Como um sussurro ao ouvido. E em questão de horas desmonta todo esse trabalho. Isso dói de uma maneira especial. É isso que esta tarde está gerando um terremoto no barcelonismo. Há um dado sobre Bernardo Silva que esta tarde queremos colocar sobre a mesa. Um dado que explica porque tanto o Barça quanto o Real Madrid o querem com tanta urgência, justamente agora, neste mercado de verão. Porque a janela para contratá-lo está se fechando e ambos os clubes sabem. Bernardo Silva tem 30 anos, isso, no futebol moderno não é nenhum problema. Os meio-campistas rendem em altíssimo nível até os 34 ou 35 anos. Vimos isso com Luka Modric. Vemos isso com Toni Kroos, após sua aposentadoria. O jogador português termina contrato neste dia 30 de junho e fica totalmente livre. Por isso, tanto o Barça quanto o Real Madrid entraram em ação agora. Por isso, Flick deu o aval expresso. Por isso, Mourinho pediu isso com urgência. A janela é essa, é o momento neste verão. E os dois grandes clubes da Espanha perceberam ao mesmo tempo que é agora ou nunca. O problema para o Barça é que o Real Madrid tem Mourinho fazendo força internamente. Todos também sabem que Bernardo Silva sempre teve uma ligação especial com o Futebol FC Barcelona. E aqui vem a pergunta que ninguém está se atrevendo a fazer em voz alta nesta mesma tarde. O Barça pode contra-atacar? O Barça pode enfrentar? Pode em uma guerra de ofertas com o Real Madrid por Bernardo Silva? A resposta é incômoda e precisa ser dita. A realidade econômica do Barça é o que é. O clube fez um esforço enorme para equilibrar suas contas e para recuperar o espaço salarial que pode permitir inscrever jogadores. Mas ao entrar em uma guerra direta com o Real Madrid, o Barça não vai querer entrar em nenhum tipo de leilão. E além disso, sabe que o Real Madrid tem mais força financeira para poder enfrentar isso e oferecer um contrato melhor ao jogador português. Se o Madrid decidir que Bernardo Silva é o seu objetivo, que Mourinho o quer, que Florentino o aprova. A capacidade do Madrid de aumentar essa oferta. E o Barça sabe disso. Por isso, o nervosismo desta mesma tarde. A única carta do Barça neste momento é a vontade do jogador. Se Bernardo Silva tem preferência, está claro que o que ele gosta é do projeto de Hansi Flick. Pelo Barça, pelo estilo de jogo. O dinheiro pode não ser um fator tão decisivo. Mas se o Real Madrid colocar na mesa um contrato irrecusável com Mourinho ao telefone, a situação pode se complicar muito. Quero deixar essa reflexão para vocês. E é que parece que com a chegada de Mourinho começa o primeiro debate. Começa a primeira batalha entre Barcelona e Real Madrid.
Vamos ver quem vai ficar com a contratação. Eu acho que vai ser evidentemente uma decisão totalmente pessoal e particular do jogador. Florentino Pérez está há poucas horas como presidente. Horas. E já tem sobre a mesa uma contratação de mais de 150 milhões de euros. Vamos ver quem é. Por outro lado, o Barça tem isso muito claro. Temos um projeto esportivo. Temos um time e um treinador que ganhou títulos nas últimas temporadas. E o que ficou comprovado é que ninguém está acima do escudo. O Barça não vai perder a cabeça. E sempre vai pagar ou oferecer um contrato de acordo com as condições de mercado. Quem quiser jogar no Barça vai ter que aceitar isso. E se no final decidir jogar no Real Madrid, então a história termina aí. Mas é preciso ter máxima tranquilidade. E o Barça confia que Bernardo Silva acabe sendo jogador do Barcelona. O que você acha? Onde você acha que Bernardo Silva vai jogar na próxima temporada? No Real Madrid por causa do dinheiro? Ou no Barça com projeto e sentimento culé? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e me conte nos comentários. Inscreva-se no canal para chegarmos aos 500 mil seguidores Barça ontem. Barça hoje, Barça sempre.